Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Prática Pedagógica 3, Educação Inclusiva. Tivemos um espaço um pouquinho maior aí da última aula para essa, por problemas de saúde e de trabalho, mas a gente coloca no ritmo de novo sem atropelos, sem prejudicar ninguém. Hoje vamos falar um pouquinho da educação especial na perspectiva da inclusão. Aspectos legais. Desculpa. O que a legislação e essas mudanças de encontros, manifestos, mudou na questão da educação especial no Brasil? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Até essa época, ninguém via a pessoa portadora de necessidades especiais, ou tida como deficiente apenas, como alguém igual. Era diferente, pronto, acabou, não tinha os mesmos direitos, não tinha que ser tratado igual. 60 anos de direitos humanos faz a gente refletir um pouquinho o que mudou em todo esse tempo. O que mudou na maneira das pessoas tratarem umas às outras? Somos realmente iguais perante a lei, perante a vida? Tratamos todos como se fossem iguais? No artigo 26 diz: toda pessoa tem direito à educação, que é o que nos interessa. A Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990, na Tailândia, em Taichung, diz que a educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. E a Declaração de Salamanca, que foi um marco em 1994, diz que trata especificamente da atenção a estes alunos e declara que as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns, que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a essas necessidades. Apesar de ser de 94, ele é muito falado e estudado até os dias de hoje, porque não foi logo em 94, foi depois dos anos 2000 que ela começou a viabilizar. Porque nessa época ainda, nas escolas, vocês não tinham nem nascido, mas havia uma classe chamada classe especial. Todo portador de deficiência ou tido como portador de deficiência ficava nessa sala, totalmente separado dos demais, como se eles não tivessem condições de ser integrados aos demais. Ficavam anos, décadas nessa sala, até ficar adulto, aí saía da escola sem ser integrado aos demais colegas, sem ser integrado à sociedade, sem preparar para uma profissão, sem nada. Era um tempo que passava pela escola simplesmente, mas não vivia a escola. Então, essa declaração é muito importante, que coloca que todos devem ter acesso à escola comum. Todas as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ser integrados à escola regular. Foi muito difícil colocar isso em prática. Teve muita resistência por parte dos educadores das classes comuns, que agora, faz uns 20 anos que a gente está trabalhando isso, estão começando a aceitar um pouquinho, mas assim, em alguns casos, tem muita reclamação. A Convenção da Guatemala de 1999 reafirma que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas, e que esses direitos, inclusive o de não ser submetido à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano. Tratar com igualdade, sem discriminar, isso também é outro grande desafio.
Quando a gente fala em bullying na escola, os alunos portadores de necessidades são alvo sempre de bullying dos colegas, de desprezo, de maus tratos. Então, uma das vantagens e um grande desafio da escola acolhedora, da escola inclusiva, não é só com relação ao aluno deficiente, é com relação aos outros tidos como comuns, que tem que saber conviver com a deficiência, saber conviver com o diferente, saber respeitar as limitações de cada um e saber incluir, saber conviver com todos. Isso é um desafio para todos que não têm deficiência e para os que têm, se sentir aceito, se sentir parte, se sentir pertencente ao grupo da escola. Isso já é um aprendizado e tanto, mesmo que não aprenda muito em questão de leitura, escrita e pesquisas, mas se sentir parte da sociedade já é um grande passo. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, incisos 1 e 2, elegeu como fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana, fundamentais à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Porque tem um preconceito com relação ainda ao negro, japoneses, meninas e meninos tratados com diferença. Quando a gente fala em tratar com respeito às diferenças, é saber acolher a todos da mesma forma. Esse mês, várias escolas trabalharam no mês do folclore, mês de agosto indígena, resgatar um pouquinho da cultura indígena no Brasil. E a maioria das crianças tem muito aquele estereótipo de índio que vive pelado com pena na cabeça. A gente tem algumas tribos que estão muito fechadas, que têm algumas tradições ainda lá do início da civilização, da popularização, da dominação do Brasil, não bem civilização, quem não sabe até que ponto pode se chamar de civilizado, matar todos os índios. Mas a gente tem algumas tribos que vivem assim, mas não são a maioria. A gente tem índios na universidade, tem índios na política. Aqui em Marília tem uma filha de índios, nasceu na aldeia, viveu lá até uma certa idade e hoje faz faculdade, está fazendo pedagogia na Unesp aqui em Marília. E ela fala um pouco da cultura indígena nas escolas que ela visita. E as crianças, os alunos, ficam surpresos e falam, você é índia? Mas você não está vestida como índia. Como assim, índio usa roupa comum? É um estereótipo que se criou ao longo dos anos, a escola ajudou muito para isso, que no dia do índio o que faz? Colocar um cocar na cabeça, umas peninhas e cantar alguma musiquinha de índio. Isso reforça muito esse estereótipo que índio é assim, é diferente da gente, veste diferente. A política de inclusão não se limita à pessoa com deficiência, inclui a todas as pessoas mesmo, de diferentes raças e origens. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui é interessante, se dá o direito à propriedade, deveria dar o direito e condições de todos terem propriedade também. Porque está só no papel, uns têm, a lei garante a propriedade desse e garante o quê? Para quem não consegue ter propriedade nenhuma. No direito de não chegar perto da propriedade do outro. E ao mesmo tempo que a lei fala que todos são iguais, tem alguns detalhezinhos que separam um pouco, né? Deixa eu esperar esse momento. Em seu artigo 205, a Constituição proclama a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, e como tal deve ser norteada por princípios básicos comuns a todos, independente de sua origem, classe social, cultura, religião, raça ou característica biopsicossocial.
de nascença, psicológica ou do meio social onde vive. No artigo 208, logo em seguida, no inciso 3, fala de um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, evidenciando a necessidade de inserção dos mesmos nas escolas regulares. A necessidade de inserção. Tem alguns casos extremos que o aluno não consegue, mas é muito raro. Na diretoria de Marília, nós temos uma classe dentro dos 14 municípios que formam a diretoria de ensino de Marília, que antigamente era classe especial, que eu disse, hoje é chamada de classe regida por professor especialista, RDP. Aqui em Marília funciona na Escola Maristela, ali próximo à Igreja São Judas. Nessa classe tem os alunos que não conseguem ser incluídos, não conseguem permanecer sentado 4 horas seguidas numa sala. Tem uma dificuldade tremenda de coordenação, de autocontrole. Que para caracterizar uma criança, um aluno como deficiente, uma das coisas é ele não ter controle sobre si próprio, sobre sua higiene, sobre sua alimentação, sobre se deslocar de um lugar para o outro, ter independência para ir sozinho a algum lugar e voltar. Todas essas dificuldades, essas limitações, reforçam mais o grau de deficiência. Somando-se a isso, não conseguir aprender nada do que é ensinado, então não tem como ele estar junto numa classe regular, é um grau muito grave de deficiência. Esses são tratados de uma maneira diferente, até conseguir incluir numa outra entidade que prepara para o trabalho. Porque vai ser adulto, vai estar no meio da sociedade, mesmo que não consiga aprender a ler e escrever, tem alguma habilidade para o trabalho que é capaz de desenvolver. Então, cada caso é um caso que precisa ser analisado. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, 9394 de 96, em seu capítulo 5, reproduz os princípios da Constituição Federal, ela foi feita depois justamente para isso, acrescentando a eles a necessidade de respeito à liberdade e apreço à tolerância no desenvolvimento da educação escolar. Nos artigos 58, 59 e 60 da LDB, dedicam atenção especial à educação especial, reafirmando a necessidade de um atendimento preferencial nas escolas regulares, lançando as sementes para uma prática inclusiva, inclusive no que se refere à organização dos currículos, metodologias e recursos específicos de apoio. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, no artigo 53, estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. E, no inciso 3º, assegura atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Todas as leis frisam muito isso, na rede regular de ensino. Há todo um preconceito, muita crítica com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas principalmente a criança portadora de deficiência foi um avanço muito grande, o ECA, como é conhecido. Porque as crianças, em muitos lugares do Brasil ainda acontece, muito cedo eram colocadas para trabalhar em serviços pesados até, para ajudar os pais. Os pais estavam desempregados, os filhos trabalhavam na lavoura, trabalhavam em minas de carvão. Crianças que vão para a rua vender as coisas ao invés de estudar. Então, para essas crianças a lei foi feita. Proteger seu direito à vida, proteger o direito ao estudo, o direito a brincar, que muitas crianças no Brasil não tinham. Quando fala que o ECA deixa as crianças fazer tudo o que quer, não é bem assim. Quando a criança faz alguma infração, um adulto é chamado de um crime, é tratado como ato infracional. E como está em desenvolvimento, criança e adolescente, ainda não é um adulto,
é tido perante a lei como ainda não tem a sua consciência totalmente formada, não está adulto suficiente para decidir sobre tudo que faz. Ele está aprendendo a ser gente, está se tornando um adulto gradativamente. Então, por isso, ele tem que passar por uma medida socioeducadora, que antigamente era a FEBEM, depois virou Fundação Casa. A Fundação Casa é uma escola que trabalha de uma maneira assim, diferente, para tentar integrar essas crianças. Também é uma inclusão e é um desafio muito grande, que é fácil falar, ele errou, tem que ir para a cadeia. Misturar criança e adolescente com presos adultos vai fazer eles ficarem ainda mais inseridos no crime, ao invés de voltar à sua vida normal. Tem que mostrar para eles que o que eles estavam fazendo, a vida que eles estavam levando, não vai trazer um futuro tranquilo para eles, saudável, como eles gostariam, como eles merecem ter. Mas, em muito caso, o desafio vai além da escola. Eu ouvi relato de adolescentes que teve liberdade na Fundação Casa e ninguém da família ia buscar. Aí alguém da Fundação Casa foi levar até a família, pensando, não arrumaram condução para vir até aqui buscar. Foi levar, aqui de Marília isso, que atende toda a região. Quando chegou na casa, a mãe mal olhou para o adolescente e falou, eu não quero essa tranqueira aqui em casa não, pode levar e ficar com ele, que aqui ele não vai entrar mais não. E entrou para dentro e largou. A professora que foi levar ficou parada do lado do jovem, olhando assim para ele, tipo, e agora, o que eu faço? A mãe não quis, a família não quis. Chegou o ponto de cometer um ato infracional, alguns vai por influência de amigos, mas tem alguns casos que não foi bem acolhido, não foi bem trabalhado, não foi muito bem educado pela família, que é também responsável pela formação e pela educação da criança, junto com a escola. Não é só a escola responsável, a família também é. Quando a família não faz o papel dela, que sobrecarrega a escola, é um desafio muito grande. Então, muitos estão nessa vida por falta de orientação, falta de acolhimento, às vezes falta de amor e carinho até na primeira infância. E a escola tenta resgatar, mas aí quando volta para a sociedade de novo, essa inclusão não acontece. Porque é dois desafios, tirar do mundo do crime, ele viver na sociedade um tempo e voltar. Essa reinserção é muito difícil. Nenhuma escola quer um aluno que passou pela Fundação Casa. Quando chega que algum da escola fica sabendo que ele passou por lá, pronto, já torce o nariz, ninguém, os tidos como comportadinhos, não quer chegar perto. Quem já é da bagunça quer puxar para que ele volte a ser o que era antes de ir para lá. Então, é um outro desafio de inclusão muito grande, trazer um aluno que fez um ato infracional voltar para uma vida regular, tranquila, dentro dos padrões normais da legalidade. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos marca o compromisso do país em efetivar a centralidade da educação em direitos humanos enquanto política pública. É um desafio grande porque, enquanto política pública, é um direito de Estado, é um compromisso do Estado com toda a sociedade. Quando falo em direitos humanos, é direito de todo ser humano. O direito do rapaz que cometeu um ato infracional, como também é o direito de alguém que nasceu com uma necessidade especial. Todos têm direito à educação da mesma forma. Define ações educativas voltadas à defesa dos direitos humanos de grupos sociais específicos que, ao longo da história brasileira, foram excluídos da educação, tais como afrodescendentes, indígenas, portadores de deficiência e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. São várias pessoas que são excluídas ao longo do seu percurso escolar. A gente vê quantos na periferia das cidades não terminam a escola. Faz uma porcentagem, quantos brancos e quantos negros ficaram fora da escola. Por mais que fale que o Brasil é um país mestiço, um país de
várias raças misturadas, que aqui não tem preconceito, quem sofre o peso da discriminação, de estar fora da escola, de empregos mais pesados e menos remunerados, são negros, descendentes de indígenas ou indígenas ainda que tentam se manter em aldeias e trabalham fora, e os portadores de necessidades especiais. Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, que eu estava falando há pouco, os que passam pela Fundação Casa, o preconceito é tão ou maior do que os demais. O Estatuto afirma ainda a ideia de que os sistemas de ensino desempenham uma função essencial para a promoção do respeito, da participação, da igualdade e do combate à discriminação e à exclusão de grupos sociais que estejam em situação de vulnerabilidade em todos os níveis da existência humana. Linhas gerais de ação: desenvolvimento normativo e institucional, produção de informação e conhecimento, realização de parcerias e intercâmbios internacionais, produção e divulgação de materiais, formação e capacitação de profissionais, gestão de programas e projetos, avaliação e monitoramento. Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica de 2001 institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, na qual manifesta o compromisso do país com o desafio de contribuir coletivamente às condições para atender bem a diversidade dos alunos. Que eu estava falando no início, as conferências internacionais foram da década de 90, mas aqui no Brasil as mudanças começaram a partir do ano 2000. A resolução do Conselho Nacional de 2001 começa a adequar esses acordos internacionais à nossa realidade. Aqui começa a se pensar mais efetivamente na inclusão do aluno portador de necessidades especiais. Representa um avanço na perspectiva da universalização do ensino e um marco na atenção à diversidade na educação brasileira, quando ratifica a obrigatoriedade da matrícula de todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. A Lei 7.853, de 24 de outubro de 89, antes da Lei do Conselho Nacional de Educação de 2001, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sob a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE. Institui a tutela jurisdicional de interesse coletivo ou difusos dessas pessoas. Disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Coloca o Ministério Público como responsável pelas pessoas que muitas vezes não conseguem ser independentes o suficiente. Depende da família e depende do Estado para poder viver. Foi depois disso que surgiu também essa pensão que se dá para a pessoa portadora de deficiência, porque a família precisa ficar em cima, mesmo quando vai na escola, é um período da escola e um outro período de tratamento, dependendo da deficiência, terapia ocupacional, fisioterapia, fono, várias terapias no período contrário. É difícil o pai que tenha uma mãe, um filho portador de deficiência, conseguir fazer todo o tratamento trabalhando. Isso é muito difícil. Então, não é tanto só para a criança, para o adolescente portador de deficiência, é para ajudar a família a cuidar dele. O Estado é responsável nesse sentido, é o que diz essa lei. Desafios que nós temos. Entende-se por inclusão a garantia a todos do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, devendo esta se orientar por relações de acolhimento à diversidade humana,
de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento com qualidade em todas as dimensões da vida. Proporcionar o acesso à educação básica, viabilizando a aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Assegurar a transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil. Garantir a oferta do atendimento educacional especializado. Garantir a acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e na informação. É interessante ver essa questão da acessibilidade arquitetônica. É só olhar os prédios escolares antigos, todos eram cheios de escadas. A gente vê que Marílio Bicudo, Baltazar, Escola Cultura e Liberdade em Pompeia, não tem nada de acessível. Era construído o prédio pensando em pessoas normais, fisicamente e intelectualmente, que podiam frequentar a escola e acompanhar. Uma escola toda cheia de escada, com dificuldade de acesso. Nem os professores pensavam, porque tem professor que tem dificuldade para ficar subindo e descendo também. Todo o prédio tinha escada e muita dificuldade de acesso. O prédio onde funciona a diretoria de ensino hoje, na Avenida Pedro de Toledo, foi o primeiro grupo de Marília. Está escrito na porta Grupo Escolar de 1936 e era conhecido aqui como o primeiro grupo, que é a Escola Tomás Antônio Gonzaga. Não tem acesso nem para entrar. Uma reforma que foi feita colocou uma rampa para se chegar ao prédio, que isso não tinha. Então, qualquer pessoa que vai buscar uma informação para um filho que tenha problema físico, não conseguia entrar no prédio, tinha que entrar pelo fundo. E no fundo também tem escada, tinha que muitas vezes pedir para alguém ajudar para chegar na portaria e não saía dali. Não se pensava nisso. Hoje em dia, qualquer escola que a gente faz vistoria para autorizar, escolas particulares, a diretoria de ensino faz a diretoria de ensino que autoriza. Então tem vistoria, tem acompanhamento, tem uma lei de acessibilidade. Então o prédio tem que garantir rampas com corrimão, dependendo do tamanho do prédio tem que ter elevador. E os prédios públicos construídos mais recentemente já vêm com esse padrão de acessibilidade. Todos hoje têm. Se preocupa com a pessoa que não consegue subir uma escada, que tem dificuldade para se locomover, visão mais baixa, tem que colocar um piso diferenciado para ter uma direção para onde está andando. Hoje existe lei para isso, isso não tinha. Então, essa adequação é um desafio ainda, porque os prédios novos estão adequados, tanto os que são construídos pelo Estado como os que são construídos pela iniciativa privada. E os antigos? Onde que acha verba para adequar todos os prédios antigos que não tem acesso algum? Esse é um grande desafio também. Proporcionar a qualificação dos professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a prática educacional inclusiva nos termos das necessárias diferenciações pedagógicas que valorizam a especificidade de cada aprendiz, pois de nada adianta a inclusão se o professor, por mais boa vontade que tenha, não estiver preparado. Muitos professores resistem porque não sabem e não sabem buscar, não se preparam, que o professor não pode ter preguiça de estudar. É da natureza do professor. Todo profissional tem que estar se atualizando constantemente. Todos os médicos têm congressos, advogados também têm, acompanham as leis novas, os médicos novas descobertas em medicação. Por que professor também não? Novos métodos, novas maneiras de ensinar, sempre tem que estar atrás de curso. E no desafio da inclusão, que professores, muitos reclamam, queixam muito não saber como trabalhar, não é fazer alguma coisa diferente só para garantir que o aluno esteja na classe. Que tem professor que dá babebi bobu para um aluno fazer numa classe de 7º ou 8º ano.
Não é isso. É facilitar, falar diferente. O que ele fala em 1 hora para a classe toda, ele tem que resumir aquilo em poucas palavras. Mas o aluno portador de necessidade especial tem que saber do que está falando na classe, tem que saber o que os outros estão aprendendo. Aprende de uma maneira mais resumida, de uma maneira mais simplificada, mas tem que falar com ele sobre o mesmo assunto. Não é para falar outra coisa. Adaptar o currículo não é dar um currículo diferente. Adaptar é falar de uma forma diferente, de uma maneira diferente, com recursos diferentes, a mesma coisa que está sendo dada para a classe toda. Esse é um desafio porque exige tempo, exige preparo de aula. E hoje em dia, infelizmente, na escola pública, a maioria dos professores estão trabalhando os 3 períodos. 1 na rede municipal, 2 na escola estadual, ou com 2 cargos no estado mesmo, trabalhando os 3 períodos. Isso está prejudicando muito o preparo das aulas. Quando a escola pública era uma escola de elite, que era chique estudar na escola pública, igual se fala hoje das universidades públicas, o professor trabalhava um período só e recebia o suficiente para sustentar sua família, para estudar, para comprar livros. Com o tempo foi parando de atualizar o salário, de atualizar a remuneração, não corrigia. Os professores começaram a reclamar, isso em 1978, 80, o governador da época autorizou trabalhar 2 períodos, dobrando o turno de trabalho, dobraria o salário. Os professores ficaram contentes, passaram a receber o dobro e não perceberam que começava aí a prejudicar a escola pública. Trabalhando mais, sobrava menos tempo para estudar e para preparar a aula. Isso foi na época do governo Maluf. Quando o PSDB entrou nos últimos governos, autorizou acumular cargo no Estado. A lei permitiu isso. Aí, ao invés de trabalhar 2 períodos, quase todo mundo trabalha 3 períodos hoje. Quando sobra tempo para preparar a aula, para estudar, para se aperfeiçoar, para se atualizar, isso prejudicou e muito a educação pública no país. Outro desafio é adequar e produzir materiais pedagógicos tendo em vista as necessidades específicas dos alunos. É uma necessidade da adaptação, mas isso é feito muito em sala de recurso. Sala de recurso, o professor especialista, ele adapta materiais para a necessidade do aluno, para que ele consiga acompanhar a classe regular. Disponibilizar o ensino de linguagens e de códigos específicos de comunicação e sinalização. Linguagens e códigos, vocês devem ter visto, é a maneira como é organizado o ensino das línguas, língua estrangeira moderna, língua portuguesa, ensino das artes, linguagem visuais e educação física, linguagem corporal. Essas 4 disciplinas fazem parte da área de linguagens e códigos. Pelo MEC, o ensino está organizado em 4 áreas de conhecimento. Então, a área de linguagens e códigos é língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física, todas as linguagens. A área de ciências humanas, que é a parte de vocês, filosofia, sociologia, história e geografia. Ciências exatas, física, química, biologia, ciências físicas e biológicas e matemática. Só que em alguns textos colocam matemática sozinha e as ciências da natureza separada. Em alguns colocam matemática e ciência junto, aí seria ciências físicas e biológicas e exatas. De 3 a 4 áreas. E a linguagem de códigos, que é toda a área da comunicação, é importantíssima, que se fala com o corpo, se fala com a linguagem, se fala com a expressão do rosto. Isso é um grande desafio a trabalhar com as crianças e alunos portadores de necessidades. Outro desafio é discutir a inclusão escolar dentro do conceito da educação para a cidadania e na perspectiva da transversalidade da educação especial. É passar por todas as disciplinas o mesmo olhar, ir além do conteúdo da disciplina, preparar o aluno para ser respeitado e ser um cidadão participativo da sociedade. Isso é um grande desafio, que a escola ainda não está dando conta.
Implantação das salas de recurso. Isso nós temos e tem aumentado muito. 15 anos atrás a gente tinha algumas escolas em Marílias com salas de recurso, DA, DV, DF, deficiente auditivo, físico e visual. Hoje aumentou e muito, muito. Quase todas as escolas, quando não tem sala de recurso, tem serviço itinerante, que é um professor especializado para sala de recurso, que vai atender um aluno específico quando não tem como esse aluno ser transportado para uma escola próxima que tenha sala de recurso. Que a sala de recurso nada mais é que trabalhar com recursos diferenciados para que o aluno consiga acompanhar a sala regular. Nós temos áreas da deficiência hoje que 10, 15 anos atrás não era visto como deficiência. Uma delas é o transtorno do autista. Não era visto como deficiência, é apenas um transtorno qualquer. Tem aumentado tanto que hoje nós temos salas de recurso para portadores de TEA, transtorno espectro do autista. Isso não tinha. E tem alunos vistos como deficientes que não conseguem fazer as atividades que os outros fazem, mas na verdade são superdotados, pensa muito rápido, não consegue se concentrar no que o professor está dando e se recusa a fazer. É um outro desafio também. O pensamento está muito rápido em outras coisas, quer aprender mais, quer buscar mais, mas não sabe como fazer. Aí se limita a não fazer nada. Aí dá a impressão que o aluno não sabe fazer. É um desafio, o professor tem que estar sempre estudando, tem que estar preparado para identificar essas especificidades de cada um. Outro é a implementação de equipes multidisciplinares de apoio à educação, compostas de profissionais que possam contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Equipe multidisciplinar, a gente teve uns anos atrás aqui na diretoria uma equipe de apoio, não só da nossa diretoria, era um polo do Estado, que haviam alguns que juntava várias diretorias e formavam um polo para atender a todas, mas infelizmente acabou. Formado por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional, fono, que ajudava a investigar as necessidades de cada aluno. Isso deveria ter em todas as diretorias, não um para atender a várias diretorias. Que uma equipe só. Nós temos na diretoria de ensino uma equipe formada por supervisores e professores coordenadores especializados na área, que acompanha isso. Mas esses profissionais específicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, seria muito importante estar junto com essa equipe para acompanhar as salas de recurso das escolas. Criar um mecanismo para promover a inserção da família e da comunidade na escola. Um grande desafio é a família aceitar a deficiência e saber como tratar, que muitos casos acontecem em famílias muito carentes. Então acha que não tem jeito mesmo, que não vai aprender mesmo, não coloca na escola, deixa de lado, fica num canto, isolado, esperando o tempo passar, esperando a morte chegar. Então, o desafio é a família se conscientizar que ele tem condições de avançar, mesmo que não aprenda tanto quanto os outros, mas ele tem condições de se integrar à escola, se integrar à sociedade. E a família saber qual é a parte dela também, de que maneira que ela pode estar ajudando, procurando outros profissionais, levando em médico, levando em terapia, buscando auxiliares no desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, buscar mecanismo para colocar a família junto com a escola, isso é uma coisa que está sendo construída no dia a dia. Só a educação produz cidadania. Então, para a gente conseguir colocar todos juntos, é um desafio grande ainda, construir essa escola junto. Uma questão que a gente estava comentando essa semana, acho importante, quando a gente fala aluno com necessidade especial e aluno portador de deficiência, para o Estado, portador de deficiência é aquele aluno cadastrado como deficiente mental, deficiente físico, deficiente visual. O deficiente visual e auditivo tem um laudo que comprova que ele é deficiente. O mental não tem um laudo específico. São várias avaliações que vão detectando. Pode ter um parecer de psicólogo e avaliações da coordenação, de professores e de equipe especialista nessa área na diretoria. Mas tem alunos que não são deficientes.
mas tem uma necessidade. Quem está em tratamento, por exemplo, com síndrome do pânico, precisa de um atendimento diferenciado, principalmente em época de avaliação. Uma classe lotada, cheia, a tensão que fica, ter que fazer a prova, ter hora para entregar, tem um momento certo para acabar, e ver um terminando. Qualquer adulto fica nervoso, fica tenso em situação de avaliação. Imagina quem está deprimido, quem está com transtorno de ansiedade, está em tratamento, é uma coisa passageira, mas requer um olhar diferenciado. A escola tem que estar atenta a todas as necessidades específicas de cada aluno. Por hoje é só, vão ler mais um pouquinho, escrever um pouco e até breve. Bom trabalho para vocês.